Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é Stephanie, de Florianópolis. Gente, é o seguinte, eu estava em casa orando algum tempo atrás, uma semana atrás, e tinha colocado no meu WhatsApp, no status, quem gostaria que eu fizesse na olaria de Deus. O que é a olaria de Deus? Nós começamos a entrar na palavra de Deus. Cada dia, todo dia eu posto um vídeo de 35 minutos, como eu estou começando agora, com uma palavra de Deus para você, para o elevo espiritual. Como serve para mim, serve para você também. Bom, todo dia eu faço a minha leitura diária, né? Que eu tenho desde que eu me converti, minha leitura diária. Então eu estava lendo esses dias Atos, e Deus falou no meu coração, né? Através da palavra que eu estava lendo, que eu devia transmitir às pessoas aquilo que Deus tem transmitido através do Espírito Santo todos os dias na minha vida. Então eu estava lendo Atos e Deus falou fortemente no meu coração para me fazer esse quadro, sabe? De ler a palavra, passar para as pessoas aquilo que eu aprendi do Espírito Santo, aquilo que eu senti de Deus, sabe? Então eu tenho certeza que assim como serve para o meu elevo espiritual todos os dias pela manhã, também vai servir para alguém. Bom, eu li Atos, eu estava lendo Atos 26 e vou ler para você até o 40 e vou fazer uma reflexão daquilo que eu li. Tá bom, gente? Vamos lá então? Vamos prestar atenção aqui na palavra do Senhor Jesus? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha do Etiópes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? Olha aí, gente. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te de que quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo ele caminhando, chegando ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Gente, aquele homem era um homem que conhecia a palavra de Deus, porém não entendia nada do que ele lia. E Filipe, através do Espírito Santo de Deus, foi colocado na vida daquele homem para lhe ensinar a palavra de Deus. Aquele homem estava sedento por aquela palavra, para entender o que estava acontecendo, para entender o que ele lia. Ele, porém, tinha a atitude dele, que era ler a palavra do Senhor. Porém, não tinha o ensinamento de buscar ao Espírito Santo para aprender a palavra de Deus. E ali aquele homem foi colocado como um imã na vida daquele homem, para ensinar a palavra de Deus. E ele, com sede daquela palavra, o Senhor falou com ele. E ali ele sentiu o desejo de ser batizado, ali ele sentiu o desejo de conhecer mais de Deus. Então, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor Jesus, quando a gente começa a buscar pelo Espírito Santo, automaticamente ele começa a mudar o nosso sentimento, a nos ensinar mais sobre o Espírito, sobre Deus, sobre o que estamos lendo. Às vezes a gente abre a palavra do Senhor, a gente só lê, mas não entende o que o Senhor está falando. Mas para nós entendermos, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, pedir sabedoria da palavra de Deus. Muitas pessoas, eu estava conversando com uma irmã esses dias, e eu fui dormir na casa dela, e ela assim:
tu gosta de ler a Bíblia? E eu disse, gosto de ler a Bíblia. Porque é através dela que eu me alimento, é através dela que a minha esperança, que a minha fé a cada dia se acrescenta. E ela disse, eu não gosto de ler a palavra. E no momento eu fiquei quieta. E aquilo ali mexeu no meu coração. E eu disse, mas por que você não gosta de ler a palavra? Ela disse, porque toda vez que eu abro a Bíblia eu leio, mas eu não entendo o que está escrito. Então, como eu tinha lido aquele dia a palavra, exatamente aqui em Atos 8, verso 26 ao 40, então eu consegui passar para ela aquilo que o Espírito Santo tinha passado para mim. E conduziu aquilo que o Espírito Santo tinha falado comigo de manhã, porque Deus sabia que eu ia precisar dessa palavra nesse dia para falar para alguém. E eu peguei e falei para ela, expliquei para ela a palavra do Senhor, expliquei como é que ela deveria fazer para entender da palavra, para ter mais iniciativa de buscar a presença do Senhor Jesus. Então, o primeiro passo é você, pela manhã, fazer a sua oração. Eu creio que todo mundo de manhã faz uma oração antes de sair de casa, ou agradecer o Espírito Santo de Deus pela presença dele, agradecer a Deus pela vida da nossa família. Então a gente faz a nossa oração. E quando nós for fazer nossa oração, a gente acrescentar isso, dizer, Senhor, eu quero aprender da tua palavra. Quando eu abrir a tua palavra, que o teu Espírito Santo me inspire, que o Senhor me dê sabedoria. A segunda parte é você abrir a palavra e abrir o coração para quando estiver lendo. Você lê e entrar naquela história que está ali. Toda palavra, ela tem um sentido para a nossa vida. Se tu abrir aquela palavra ali, porque é o Senhor que está falando contigo, tenta buscar a sabedoria do Espírito Santo. Não leve simplesmente como uma leitura diária, não, mas leva para a sua vida espiritual aquilo que você está lendo. Se caso você não conseguir entender, você orar e não entender a palavra, procure alguém que entenda a palavra do Senhor e te explique. Mas você tem que entender que a leitura diária, todos os dias, ela vai te alimentar, ela vai te trazer para perto de Deus, para ter mais vontade de buscar, de orar, de clamar a Deus pela tua vida, pela vida dos teus familiares, né? Então, você vai ser um imã que Deus vai colocar na vida de alguém. Então você pode ser alguém que vai ensinar outras pessoas, assim como Deus me usou para falar com aquela irmã aquele dia, porque eu li a palavra do Senhor. Talvez se eu não tivesse lido aquele dia essa palavra, eu não teria o que dizer àquela pessoa. E às vezes a gente perde uma oportunidade de falar de Jesus, mesmo sendo aquela pessoa cristã. Mas tem pessoas que precisam e necessitam ouvir uma palavra de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Então a gente tem que ser esse alvo para as pessoas, a gente tem que ter essa sabedoria da palavra do Senhor, buscar. A gente não precisa ser pregadora, ter o dom da pregação, não, mas você tem que ser sim uma pessoa que lê a palavra do Senhor. Se tem um livro que você tem que ler todos os dias, é a palavra de Deus. Então esse é meu incentivo a você, jovem, a você que está vendo esse vídeo, de buscar a presença do Senhor através da palavra de Deus. Muitas vezes a gente vai atrás de profetas, de pessoas que sabem profetizar para ver o que ele vai revelar sobre nós. E às vezes o mínimo detalhe está aqui, a palavra do Senhor Jesus. Então o Filipe, ele não precisou falar de muitas coisas da Bíblia. Tinha palavras bem mais profundas do que aquela ali. Mas não tinha nada mais profundo que falar de Jesus para ele. E quando ele falou sobre que ele foi levado a matadouro, que ele mexeu no coração daquele homem, levou a entender que ele precisava mais de Deus, que ele precisava ser batizado, que ele precisava procurar aquela água. A água o quê? O significado é Cristo Jesus, que lava e nos purifica, o Senhor, que tem nos guardado, nos protegido. Então esse é o mínimo que a gente pode fazer no reino de Deus, é levar a palavra àquelas pessoas que precisam, que estão sedentos da palavra. Então você que está ouvindo essa palavra, que gostou, que sentiu no coração, você pode deixar um comentário nesse vídeo. O que você quer ouvir, às vezes você lê uma palavra, não entendeu. Aí você pode mandar para mim. Eu vou deixar o meu número para você vir perguntar para mim. Irmã, eu li tal versículo e não entendi. Aí eu vou ali, eu tenho que explicar para você o que está escrito. Então vamos fazer hoje. Vamos começar com esse vídeo. E amanhã eu quero que você deixe ali algum comentário. Amanhã, o que você quer ouvir, a palavra que você lê, talvez não entendeu. Então você me procure. Fale, Stephanie, eu quero saber sobre essa samaritana. Então eu vou orar ao Senhor, vou pedir para o Senhor me dar uma palavra da samaritana para você aprender um pouco mais. Então eu venho trazer esse quadro na Olaria de Deus. Esse é o primeiro vídeo. E quero que Deus comece a abençoar através desse vídeo a sua vida, né? Mas
Mas para você ser abençoado, o primeiro passo é a oração, é a palavra de Deus, a consagração, né? E eu quero fazer isso com você, eu quero ser um canal de bênção na sua vida, né? A gente tem que ser segundo o coração de Deus. Não dá pra gente viver só de Wi-Fi, não dá pra gente viver só de internet. A gente também tem que viver da palavra de Deus, a gente também tem que viver de oração, né? O cristão, ele pode ter suas redes sociais, como eu também tenho bastante amigos, pessoas que eu já ganhei para Jesus através das redes sociais, mas a gente não pode só ter só esse pensamento através da, eu tô na internet, mas eu tô ganhando alma pela internet. Não, às vezes a alma que você precisa ganhar tá do seu lado e você nem percebe. A pessoa que você tem que falar de Jesus está do seu lado e você nem aí, né? Dentro de casa, principalmente, a gente tem que falar de Jesus, a gente tem que ter uma vida consagrada a Deus, mostrar para nossa família que Deus realmente muda nossas vidas, né? E ele muda como? Como é que eu vou falar de Jesus para alguém se eu mesmo não leio a palavra do Senhor? Se eu mesmo não tenho essa iniciativa de orar dentro da minha casa? Então, a partir de hoje, eu quero com você, meu querido amigo, minha querida amiga, que tem acompanhado o meu ministério, a minha vida espiritual, você que me conhece, conhece a minha índole, sabe que eu, para estar aqui nesse momento falando de Jesus, é porque realmente eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Porque não adianta eu dizer, ora a Deus se eu não oro. Não adianta eu dizer para você, ler a palavra de Deus se eu não leio. Você tem que ser, sim, um exemplo de Deus dentro da sua casa, lá dentro da igreja, lá fora, onde você estiver. Que sejamos sal da terra, que sejamos luz para esse mundo. Que Deus venha nos abençoar. E eu agradeço a você por esses 11 minutos que estou aqui falando e você ter parado esse tempo que você tem agora de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu sei que foi pouca coisa, mas eu prometo para você que vou aumentar o tempo de palavra, o momento. É aquilo que o Senhor botou no meu coração hoje, é o primeiro vídeo, gente. Então vocês me perdoem se falei alguma coisa que vocês talvez não gostem, né? Mas a gente tem que estar aqui para incentivar você, adolescente, jovem, irmãos e irmãs. Porque não adianta nós estarmos dentro da igreja e não ser um exemplo para alguém, até dentro da igreja. Então, um beijo para você e agradeço sua atenção. Deus abençoe. Tchau, até a próxima.